Bom, para começar, para onde que eu olho, eu não sei ainda. Estou me sintonizando aqui, né? Não sei como é que eu faço para gravar ainda, mas tudo é sair alguma coisa, né? O importante é o conteúdo. Eu espero que esteja um bom conteúdo aqui para vocês. Eu sou o Renan, sou marido da Ana, né? E eu vim aqui hoje para falar para vocês sobre um tema muito importante, né? Que é sobre princípios, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o que são os princípios, a importância deles dentro do matrimônio e, enfim, para toda a nossa vida, né? Isso aqui é para ser bem um bate-papo, né? Eu decidi até sentar aqui e tentar trazer um pouco daquilo que eu aprendi, né? Eu ainda sou jovem, né? Mas os jovens também aprendem, né? Quando a gente se dedica, quando a gente busca, a gente aprende alguma coisa. Então eu vou tentar aqui trazer um pouco das coisas que eu aprendi, né? Que eu vi que foram importantes, tanto na minha vida, no meu matrimônio, como na minha vida pessoal, profissional, enfim. Eu acho que na vida a gente está em constante crescimento, né? Então a gente tem que partir de um norte. Eu acredito que o norte que a gente parte é esse tema de hoje, né? É o princípio, né? Eu quero trazer esse tema para dentro do matrimônio, por quê? Né? Porque acredito eu que é uma coisa também que eu estou mais habituado, né? Até posso dizer que eu tenho o meu direito de fala aqui, né? Porque eu sou casado, então nada melhor do que a experiência, né? Nós já temos 4 anos de casado, então nada melhor que a experiência, né? Pra gente se provar, né? Nesse tempo, né? E qual o intuito, né? De eu estar gravando, né? O principal intuito de eu estar gravando, né? Que assim como me ajudou, né? A entender um pouco melhor as coisas, né? E tomar certas decisões, acredito que possa ajudar outras pessoas também, né? Espero que ajude você. Às vezes você pensa, nossa, eu queria ser uma pessoa melhor, mas eu não sei por onde começar. Então comece por esse tema, né? Dos princípios. Se você der uma pesquisada aí no Google e você procurar o que é princípio, é o primeiro momento da existência de algo, né? Ou que ele é a base de alguma coisa, né? Ele é o começo, o início, é o princípio, né? Então na sua vida espiritual, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, existe um princípio, né? Por exemplo, eu acho que, se eu não me engano, no direito existem os princípios constitucionais. Então, tudo a gente se baseia de uma premissa, né? De um princípio. Então, é importante a gente conhecer isso, para a gente saber caminhar ao longo do tempo. Existem alguns princípios, né? Que eles são conhecidos como os princípios fundamentais, assim, né? Que a gente fala a moral, a ética, o caráter, a honestidade. Então, sim, isso aí é a base da nossa vida, né? Nós precisamos ter esses princípios, né? Porque senão a gente não consegue nem ter um bom convívio social com as outras pessoas, né? Isso aí é básico, né? Às vezes a gente até tem esses princípios e nem sabe, porque é uma coisa que já está no nosso dia a dia, já é uma coisa enraizada em nós mesmos, né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo breve aqui, muito fácil da gente entender. Eu gosto desses exemplos práticos, assim, porque daí a gente entende mais fácil, né? Uma pessoa derruba uma carteira no chão, né? Você está andando atrás dela, a pessoa derruba uma carteira, você vai lá e pega, né? Essa carteira e diz, a carteira que você deixou cair aqui, ó, a sua carteira acabou de cair e tal, e você devolve para essa pessoa. Isso é um princípio, né? Já é um princípio de honestidade, né? Você já tem esse princípio. Olha, é uma coisa simples, mas a gente já tem, né? Isso é de uma maneira bem prática, né? A gente consegue visualizar, né, esse tipo de conceito, assim. Dentro do matrimônio, é bom a gente entender, né? Eu quero trazer um pouco aqui, né, para essa área do matrimônio, qual é o princípio do matrimônio, né? Primeiro, o princípio do matrimônio é a união entre duas pessoas, né? Então, esse é um princípio básico do matrimônio, né? A união entre duas pessoas, né? Dentro do... Não tem como também, tá? É uma coisa que eu quero trazer aqui agora. Não tem como eu falar de princípio sem falar de valores, porque o princípio, ele é o que molda os nossos valores, né? Então, se o princípio do matrimônio, né, é a união entre duas pessoas, os valores que vão permear, né, todo esse caminho, por exemplo, dentro do matrimônio, qual é o valor, né, que deve ser, nossa, primordial para dentro do matrimônio? E eu acredito, né, como experiência, assim, que deva ser a fidelidade, né? O respeito, o amor entre os dois, né? Isso é um princípio básico, né? Um valor, assim, que a gente tem que ter dentro do matrimônio, né? Senão não dá certo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente fala de fidelidade, muita gente confunde isso, né? Acha que fidelidade é apenas o raso ali, né? Ah, não, é as vias de fato, né? É a ação, né? A traição em si. Mas não, começa
no básico, né? A traição, a infidelidade começa nas pequenas coisas. Então, é num olhar, é num papinho com alguém, né? Um papinho não que seja infiel, mas é aquele papo meio, como é que eu posso dizer? Que está em perigo, né? Por exemplo, eu não enxergo, né? Eu não acredito nisso. Um homem que fica de gracinha, de conversinha com uma mulher, assim, é uma coisa estranha para dentro do matrimônio, né? Se no caso a sua mulher estivesse junto com você, você faria isso? Eu acredito que não, né? Então a gente tem que partir desse princípio, né? E de respeito também com a outra pessoa, né? Com nossa esposa, com o nosso esposo. Então a fidelidade, né? É um valor primordial para dentro do matrimônio. Outra é a honestidade, né? Entre o casal, né? Então o que seria a honestidade dentro do matrimônio? É os dois estarem em constante diálogo, né? Entendendo um outro, serem honestos um com o outro. Claro que o casamento também ele tem as suas dificuldades, né? Enfim, pode haver discordâncias, mas ambos têm que ser honestos um com o outro. Olha, eu acredito que esse caminho que a gente está tomando não é muito legal. Olha, eu acho que esse não é o momento, sei lá, da gente trocar de carro ou trocar de apartamento. Enfim, são decisões que ambos têm que ser honestos um com o outro, né? A partir dessa honestidade também nas palavras, nos sentimentos. A gente tem que ser honesto com aquilo que a gente sente também, né? Muitas vezes a gente esconde os sentimentos, né? Eu falo por mim porque eu sou muito difícil de eu expressar meus sentimentos, né? Eu guardo muito assim e tenho dificuldade de expressar, mas acho que não é nem dificuldade de expressar, às vezes é dificuldade de entendê-los também, né? Então eu vou pensando, refletindo sobre eles e às vezes quando eu acho que é o momento eu falo alguma coisa, né? Mas eu tenho essa dificuldade, ou às vezes não sai da maneira que a gente gostaria também, né? Tem essa dificuldade, né? Às vezes a gente quer se expressar, a gente confunde uma mágoa com tristeza, a gente confunde alegria com felicidade, porque são coisas diferentes, né? E a gente não sabe muito bem definir, mas isso não tem importância, né? Não é porque você não sabe definir que às vezes você não deva se expressar, você só tem que entender um pouco melhor, né? Sobre essas coisas. Então, é importante, né? A gente buscar esse conhecimento próprio. E quando eu falo que o princípio molda toda a nossa vida, é a base de tudo, eu quero trazer um exemplo um pouquinho também para a nossa vida espiritual. Principalmente também esses princípios básicos da vida espiritual, né? Qual é o princípio básico, né? Vamos dizer, a fé. A fé é um princípio básico, né? Acreditar em Deus, em algo maior. Né? Então, e a partir disso a gente vai crescendo, né? Claro que eu até estava fazendo eu tenho um livrinho aqui, eu vou até pegar do lado. Esse livrinho aqui, né, A Imitação de Cristo, eu vou deixar aqui, para quem não conhece, né, ele tem ele tem um diálogo muito gostoso, assim, né, como se fossem mensagens mesmo assim, de Deus, né, de Jesus para nós, assim, e eu acho muito interessante que conforme você vai lendo, parece que Deus está conversando com você mesmo, você até, eu tiro um momentinho de oração e depois eu tento refletir, né, sobre alguma coisa que está ali, e é muito engraçado, acho que muitas pessoas que já leram esse livro, ele já deram um testemunho dele, que ele parece que vai conversando com a gente, né? Eu até costumo fazer algumas anotações no celular, tal, para não perder alguma coisa. E uma dessas coisas, que até foi pouco esses dias, né? Às vezes até a gente já escuta alguma vez, mas a gente acaba se esquecendo, né? Então às vezes a gente fica em dúvida de alguma coisa e tal, e o livro fala, né, que às vezes a gente não vai saber de tudo de uma vez, assim, né? Nem tudo é revelado de uma vez, porque a nossa capacidade humana também não é capaz de conhecer todas as coisas de Deus, né? E quanto é importante, né, a gente também ter essas dúvidas, porque cada vez mais a gente vai se formando, a gente vai buscando aprender, né? E na nossa vida espiritual não é diferente, né? Mas o importante é o quê? É ter essa humildade, é ter a força de vontade, né? Dobrar a nossa vontade, mas, nossa, Renan, mas eu não tenho vontade de rezar, não tenho vontade, enfim, dobrar a nossa vontade, enfim, isso não é nem o tema, né, já tô até fugindo do tema, mas é um princípio que tem que moldar, né, a nossa vida. E eu queria falar um pouquinho do princípio também, o que eu acho importante do princípio, é que a partir da hora que ele molda a nossa vida, olha que esse exemplo é importante, né, essa parte que eu vou falar é importante, porque ela evita de você cometer alguns erros. Existem alguns princípios, né, que são muito importantes, né? Por exemplo, no trabalho. Se o seu chefe pede para você fazer uma coisa que você vê que aquilo não é correto, não é legal, que você está, por exemplo, alterando números, né, fazendo alguma coisa que é uma mentira, que não é verdade, pode se considerar uma fraude, e você tem certos princípios, né?
Por exemplo, não mentir é um princípio seu. Então, aquilo de uma certa forma vai moldar a sua vida de você não cometer aquele erro, né? Você fala, não, eu prefiro ser mandado embora, eu prefiro buscar outras alternativas, mas eu não vou fazer isso, eu não vou mentir, porque vai contra os seus princípios, né? E do matrimônio, é aquele exemplo que eu dei, né? Se, sei lá, por exemplo, homem ou mulher, né? E recebe uma cantada, alguma coisa, você fala, não, eu tenho um princípio de ser fiel à minha esposa, né? Então, existem vários exemplos que impedem a gente de fazer coisas erradas, né? Nos impedem não, né? Nos alertam, né? Para não fazer coisas erradas, né? Porque isso deveria ser os princípios são coisas básicas, muito simples, mas que a gente deve conhecer, a gente deve buscar para ser um ser humano melhor, que nem eu disse lá no começo, né? Por que eu estava gravando esse vídeo? Porque talvez possa ajudar você, possa ajudar outras pessoas, né? Que às vezes não entendem ou querem ser melhores. Enfim, também estou no caminho, né? Os princípios, né? Os valores, cada vez mais a gente vai aumentando, né? Por quê? Porque nós queremos ser pessoas melhores. Sempre há uma dificuldade, alguma barreira que a gente não conseguiu ultrapassar ainda, né? Por exemplo, eu queria ter, sei lá, uma vida de oração maior. Por exemplo, eu queria ter uma vida de oração. Não é amanhã que eu vou conseguir isso. É com uma certa constância, né? Então, a gente tem que ir trabalhando para conseguir essa constância, né? Sei lá, eu queria ser... Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, eu queria ser mais educado, né? Tem gente que acorda de manhã já dando tiro para todo lado, né? A gente não sabe. Cada um é cada um, né? Tem gente que já é mais calmo, enfim. Mas... Então você quer trabalhar o quê? Eu queria ser alguém mais educado, queria ser alguém mais calmo, né? Então você vai trabalhando. Isso aí aos poucos. Você vai tá trabalhando. Em vez de dar uma resposta atravessada, você fala, não, agora eu vou aguentar um pouquinho, agora eu vou segurar um pouco. E é isso, na conta, quando você vê, né, você vai se moldando, você vai se transformando, você vai sendo alguém melhor. Eu lembro, eu tinha esse costume de, eu falava palavrão e tal, e isso era uma coisa para mim natural, normal, porque eu ouvia as pessoas falar, né, tal, no trabalho, na escola, vários lugares, e eu também falava palavrão. E chegou um certo ponto, um certo momento que eu falei, nossa, mas isso parece meio grosseiro, parece meio... Não é legal isso, né? Tipo, de qualquer maneira que saia um palavrão, é ofensivo, é chato, é feio, enfim. E eu acabei que aos poucos, né, eu fui tirando isso, né, da minha vida. Fui diminuindo, e hoje, para mim é uma coisa totalmente natural, né? Eu não tenho esse costume, esse palavreado, né, de falar palavrão, ou de xingar, de falar uma coisa mais... Porque eu já fui tirando isso da minha vida, né? Então isso é um grande conselho que eu dou para cada um. Não vai ser do dia para a noite, mas vai ser aos poucos, né? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando, vai crescendo, enfim. E eu não sei se eu tinha mais alguma coisa para eu falar, eu acabei esquecendo alguma coisa. Às vezes a gente planeja, né? Quer falar um monte de coisa, quer montar até um roteiro, mas às vezes não sai da maneira que a gente gostaria, né? Mas, enfim, né? Só para não esquecer, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se eu falei alguma coisa errada ou que vocês não concordem, pode mandar aqui nos comentários, que eu não tenho, né? Não tem problema algum. A gente está aqui para crescer junto, enfim, para ajudar, né? Para crescer. E às vezes acontece, a gente fala alguma coisa errada ou não, mas pode mandar aqui, a gente comenta, tenta abordar esse assunto. Se tiver outros temas relacionados a isso, né? Por exemplo, a gente pode falar ainda, né, sobre os valores, sobre as virtudes. São temas muito legais que dá pra gente trabalhar, que é tudo como eu disse, né? A gente começa aqui, eu quero começar desse tema, né, dos princípios. Mas tem os princípios, os valores, as virtudes, então tudo é um caminho de crescimento, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueçam de deixar o joinha, deixar os comentários, como que é? Não lembro agora o roteiro, né? Enfim, vocês sabem tudo que tem que fazer aí, mas espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.